Feliz Ano Novo! Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio de 2025 do Todos Nós. Estamos aqui firmes e fortes para mais um ano, né, Blenda? Eu espero que vocês tenham passado um bom fim de 2024 e com a energia renovada para 2025, né? Então, vamos nos preparar que só tá começando. E falar em começar, tem uma palavrinha que a gente ouve em todos os cantos, e não é de agora não, né, Blenda? Que é empatia. O que é empatia? O que é ser empático? Tenho muitas perguntas, Blenda. Por quê? Porque a gente sabe que tem um conceito muito idealizado em torno dessa palavra. Enfim, mas a nossa proposta aqui é sempre, nesse espaço aqui, trazer um outro olhar para as coisas, né? E fazer com que o pessoal ali... propor um convite para uma reflexão, né? Sobre vários assuntos. E eu queria já falar sobre empatia, né? Porque é uma palavra que do grego aqui, eu não vou saber a pronúncia correta, mas acho que é empateia, né? Que é composto por em e pato, sentimento e emoção. Em é dentro, né? Então é com emoção, com sentimento pra dentro. Sentir dentro. Sentir dentro. Aí tem assim, o termo grego, que é esse que eu falei, tinha uma conotação de paixão ou afinidade com algo, mas não era usado com o mesmo significado que a gente tem hoje entre aspas, né? Atualmente, né? Sim. Esse conceito, na verdade, como conhecemos hoje, ele foi introduzido no final do século XIX por psicólogos e filósofos alemães. Mas vamos pra prática? Como que doutora Blenda, qual é o olhar que doutora Blenda traz para a palavra empatia? Olha, primeiro é importante isso que você falou, porque é uma palavra, assim como tantas outras, né? E isso tem acontecido, natural que isso aconteça, principalmente em épocas de redes sociais, que se fala de tantas coisas. A palavra empatia termina muito... às vezes muito banalizada e empregada para diversos contextos que, na verdade, nada tem a ver com isso. Além do que, virou um pouco moda cada um se achar mais empático que o outro. Há uma espécie de competição, quem é que é mais empático que o outro. Sim, curiosamente. Então, curiosamente. Então, assim... A primeira coisa, quando alguém vai falar de si mesmo, ela gosta de dizer, eu sou muito empática, né? Ou empático com sofrimento, com isso, com aquilo. Enfim. Então, eu acho que tem uma idealização, como você falou, do conceito, e uma espécie de rótulo, né? De que, assim, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa... que tem muitas qualidades. Quase como uma estrelinha, assim, né? Um botão que você coloca, assim, né? Exatamente. E foi interessante você falar, porque esse conceito vem no século XIX, vem da filosofia alemã, né? Durante muito tempo a empatia foi usada em relação às artes, então os quadros, as esculturas eram um modo de falar sobre as emoções, quanto que se colocava na obra de arte as emoções ou na literatura, então isso era um modo de sentir dentro, fazer o outro sentir dentro. Depois, no início do século XX, um outro psicólogo, Eduard Titchener, que emprestou da estética esse conceito para falar sobre as emoções nas relações pessoais. Então, quanto cada pessoa é capaz de se colocar no lugar do outro. Passado isso, a gente tem o Carl Rogers, que é de uma linha mais humanista dentro da psicologia, e ele traz esse conceito de empatia, mas ele traz muito mais a questão da compreensão empática, né? Ele vai falar que não é possível você sentir o que o outro sente, né? Nem se colocar no lugar do outro de fato. A dor do outro, ela pertence ao outro, assim como a alegria do outro pertence ao outro. O que a gente tem são indícios, né? E claro que se você é uma pessoa mais sensível, observadora, interessada, você vai ter um contato maior e vai ter uma compreensão melhor do que aquela pessoa está passando por aquele momento. Você vai entender a alegria daquela pessoa, porque a empatia não é somente para a tristeza ou para a dor. Ela também é para a alegria, para a celebração, né? Para uma conquista.
Então, normalmente se associa muito a palavra empatia à dor, a sentir a dor do outro, mas não é. É também você ter indícios, não sentir, você ter indícios, você ter uma compreensão das emoções que aquela pessoa está vivendo naquele momento. As emoções podem ser emoções de alegria, de tristeza, de raiva, não é? De indignação. Então, é você ter abertura para olhar para o outro e compreender que este outro tem o direito de sentir da forma como ele está sentindo, embora eu nunca vou poder sentir o que aquela pessoa sente. Se uma pessoa perdeu alguém amado, muito querido, claro que eu sei o tamanho do que significa isso. Mas a dor daquela pessoa, o que ela está sentindo no fundo da alma dela, é algo muito solitário, é dela. Então, eu nunca vou poder dizer, me dê parte da sua dor que eu sinto por você. Esse é o grande sofrimento, né? De pessoas que a gente ama muito, a gente não conseguir tirar dessas pessoas parte da dor, né? Por quê? Porque a dor pertence a cada um. Então, a empatia, ela é um modo de você compreender o outro, é um modo de você respeitar aquilo que a pessoa está vivendo, é um modo de você colaborar. Tem até um biólogo que já morreu, o Humberto Maturana, ele dizia que a empatia é um modo como nós, como civilização, fomos crescendo, a partir do respeito, da convivência, da colaboração. Isto é um fazer empático, isto é você exercer a empatia. Não necessariamente é você sentir o que o outro está sentindo, mas você saber que cada pessoa tem o direito de sentir como ela sente, de ter a vida como ela tem. Então, isso é o exercício da empatia. E aí, Blenda, como que fica a questão? Acho que as pessoas talvez confundam um pouco sobre empatia e compaixão. E eu queria entender isso com você, assim, porque elas são diferentes. Sim, a empatia e a compaixão, há uma diferença entre elas. São conceitos relacionados, mas eles têm uma aplicação distinta. A empatia, você está aqui conversando comigo. Eu posso ter empatia pelo que você está vivendo, me contando, dividindo comigo. A compaixão, ela tem um aspecto da ação. Então, quando eu me compadeço, quando eu sou uma pessoa mais compassiva, eu posso ser uma pessoa empática. Eu posso ter uma compreensão empática, mas não necessariamente eu vou fazer algo com aquilo. Eu posso dizer, olha, sinto muito, posso entender o que você está vivendo ou me alio a você na sua alegria nesse momento, né? Mas não necessariamente eu faço algo com isso. A compaixão, ela precisa da ação. Então, você está me contando algo, não é? Algo, por exemplo, que é difícil para você. Eu posso ter uma compreensão empática e eu posso, com a sua permissão, fazer algo por você. É assim que eu exerço a minha compaixão. A compaixão, ela implica em você ter alguma ação sobre o ambiente, né? Ou sobre aquele que está falando. Essa é uma diferença, pode ser que tenham outras diferenças, mas essa é uma diferença entre a empatia e a compaixão. Vou fazer uma pergunta aqui arriscada, mas vamos lá. Que a Blenda, ela sempre se prepara muito bem aqui para os nossos papos, né? A gente sempre conversa também antes. A empatia, ela é inata ao ser humano? Então, segundo Humberto Maturana, que é esse biólogo, ele diz que sim. E alguns neurocientistas têm trabalhado muito, descoberto muito áreas cerebrais que eles correlacionam com a empatia. O Humberto Maturana, ele fala que sim, que tem um aspecto biológico, né, da própria existência do ser vivo. Há uma colaboração, há uma compreensão, há um movimento na direção do outro que fala quase que sem que ninguém ensinou sobre isso, mas que é isso que, na verdade, faz com que a gente tenha crescido como espécie. E ele diz, nós crescemos na colaboração, nós somos seres naturalmente colaborativos. Então, ele fala que sim,
que é alguma coisa que vem junto. Você está falando isso, eu lembrei, na semana passada eu estava num encontro sobre segurança psicológica, inclusive com a Cíntia, e aí ela deu um exemplo de que teve um teste que foi feito com bebês, e que colocaram 2 bebês, um bebê estava chorando, e o outro começou a procurar esse outro bebê que estava chorando. E ele circulava o ambiente justamente procurando. A hora que ele encontrava, ele acolhia o outro bebê chorando. Então, acho que vai muito ao encontro do que você está falando aí, sobre a empatia ser algo inata do ser humano. Sim, é quase como se fosse uma condição humana você não ser indiferente ao outro. O outro sempre, de alguma forma, afeta você. Daí vem a palavra dos afetos. Afeta você e você afeta o outro. Por exemplo, se você vai... Isso também foi um experimento. Experimento não, foi uma observação que foi feita de psicanalistas que trabalharam muito a questão dos bebês, né? Da vida emocional dos bebês. Então, por exemplo, bebês que eram criados em abrigos, né, que não tinham pai, não tinham mãe, foram bebês que foram abandonados, enfim, alguns se percebia que eles tinham um olhar, como se fosse um olhar para o vazio, né? E o que eles percebiam? Que quando havia um vínculo de disposição da cuidadora ou do cuidador para pegar esse bebê nos braços, para aconchegar esse bebê, o olhar desse bebê passava a ser mais vivo. Então, é como se nós, humanos, houvesse uma predisposição de conexão com o outro, né? Não de indiferença com o outro. Então, essa questão que você contou desse experimento, juntando-se com esse outro, fala muito a respeito de uma condição natural nossa, né? Quer dizer, nós não fomos feitos para ficarmos desconectados, a gente precisa da conexão. E às vezes essa conexão, ela é também na consciência, ela também é mental, né? Então eu acho que a empatia, ela tem uma base, vamos dizer, biológica importante. Se é inato, você tem essa conexão aí, né, do ser humano com outro ser humano desde o começo da vida. A gente tem perdido isso ao longo do tempo na cultura, de alguma forma? O que se tem promovido na cultura, de alguma forma, vai contra essa natureza? Eu acho que a gente não tem perdido completamente, porque senão deixaríamos de existir como espécie. Eu acredito muito na conexão. Mas eu acho 2 coisas. Primeiro, não se tem colocado isso com o valor devido, né? O valor da conexão como valor de autoconhecimento, como valor do serviço que você tem ao outro, como valor de tornar o mundo um pouco melhor, porque a gente vai melhorando a existência na Terra, né? Também no micro, naquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Então, eu acho que isso tem acontecido, e acho que a gente tem tido convites assim, que são frequentes no nosso dia a dia, para que a gente se desconecte, porque a gente tem vivido numa sociedade muito mais desconfiada, muito mais oportunista, visando muitos interesses. Então as pessoas nunca sabem muito bem quem está junto com quem, pelo quê. Então isso tudo, não há problema nenhum, interesses existem, isso é absolutamente normal. Mas isso, quando não fica claro e se mistura com algo que é do afetivo, isso gera muita confusão e muita desconfiança. E o resultado disso, muitas vezes, é o afastamento. É não acreditar mais no ser humano, é achar que qualquer hora todo mundo decepciona mesmo, é tudo difícil mesmo. Então, eu acho que o mundo como está, embora aparentemente mais conectado, né, eu acho que ele gera muito mais desconfiança. E, nesse sentido, as conexões ficam mais abaladas mesmo. Blenda, outra pergunta muito nessa linha aí de convívio, né? Qual que é
o papel da empatia e como ele colabora para a saúde mental das pessoas. Eu acho que colabora totalmente. Totalmente. Eu acho que é muito triste quando você tem quadros onde falta empatia. E a gente tem, né? Eu acho que colabora muito, porque a empatia, ela é o oposto da indiferença, né? Ela é o oposto de você olhar para aqui, para ali, e simplesmente nada me diz nada, né? Nada me toca, nada me alegra e nada me indigna também. Então, é importante para a saúde mental que os nossos afetos sejam movimentados, mesmo que eles doam às vezes, mesmo que eles enraiveçam às vezes, mesmo que a gente possa experimentar algumas intensidades e depois ter que manejar essas intensidades, mas viver uma vida desafetado é uma vida muito triste, é uma vida que não tem sentido nenhum, né? Você é desafetado, nada te afeta, tudo tanto faz. Se tiver, tem, se não tiver, não tem. Eu posso ter só o mínimo, tá bom. E mínimo aqui que eu tô falando não é material, é o mínimo de uma existência. Tá bom desse jeito, tá tudo bem. Foi embora, aparece outra pessoa e tá tudo certo. Um certo desprezo, um certo descarte, né, da vida, eu acho que é uma vida muito triste. O que a gente poderia chamar de, sei lá, apatia, por exemplo? Uma apatia e ao mesmo tempo um pessimismo, uma posição mais trágica diante da vida, né? Então eu acho que poder sentir as coisas e quando a gente se propõe a sentir, a se aproximar, a gente sente tanto o melhor quanto sente o pior, quanto sente o médio, quanto sente o frio, o quente, o morno. E é isso que faz a gente se sentir vivo de alguma forma. Então, empatia neste sentido, não no sentido de que eu vou sentir o que você sente, eu vou sentir sempre o que eu sinto. Eu nunca vou sentir o que o outro sente. O que eu estou falando é do que eu sinto sobre o que o outro sente, mas não é sobre não é o que o outro sente. Então, abordado desta maneira, a empatia é um motor essencial para a questão da saúde mental. Acho que indo ao encontro também do que você acabou de falar, outro dia eu estava numa palestra sobre ética e aí foi usada essa palavra empatia. E aí, na palestra ali, o professor falava assim: empatia não é se colocar no lugar do outro, mas sim o exercício de sair de si, para minimamente tentar talvez imaginar o que o outro tá. Isso. E aí talvez a riqueza seja exatamente esse exercício de sair do meu próprio universo, do que eu penso, do que eu acredito, do que eu sinto, para tentar minimamente imaginar como seria eu estar naquela situação. E de certa forma, aí talvez indo para a compaixão, como eu poderia contribuir para que aquilo fosse, sei lá, de alguma forma aliviado, ou de alguma forma que eu pudesse te ajudar, né? Mas acho que é esse exercício mesmo de não se isolar. De não se isolar. Quanto que eu permito que o outro caiba dentro de mim. A empatia tem muito a ver com isso. Quer dizer, porque, veja, eu concordo com isso, né? Eu saio, mas a gente nunca consegue sair da gente. A gente está sempre com a gente de alguma forma, porque a gente está banhado o tempo todo das nossas crenças, da nossa história pessoal, das nossas experiências boas e ruins, né? De perdas, de ganhos. Então a gente não consegue sair da gente totalmente, mas a gente consegue que o outro caiba na gente. E a gente consegue, por quê? Porque eu olhar para o outro não significa que eu não estou olhando para mim. Quando eu olho para o outro, eu olho para mim também. É tudo junto e ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que a empatia é o movimento de que o outro é importante na existência dele para mim. Por isso que eu posso ouvi-lo, olhá-lo, escutá-lo, né? E com tudo que eu tenho. Claro, quanto mais você conhece mais de você, e aqui não é papo de psicóloga de jeito nenhum, porque tem muitas maneiras de se conhecer que não é somente com auxílio de um psicoterapeuta, mas quanto mais você pode
ter uma visão sua mais refinada, quanto mais, né? Porque a gente nunca tem totalmente, mas quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente sabe da gente, quanto mais a gente sabe das nossas limitações e também das nossas oportunidades, eu acho que a gente tem uma condição melhor, né? Que o outro, na dor dele ou na alegria dele, caiba dentro da gente. A gente abre esse espaço para o outro, né? E eu acho que isso é a função da empatia. Blenda, a gente tem mais alguns minutinhos aqui. O quanto o julgamento impede que a pessoa seja empática? Depende do julgamento, porque do julgamento nenhum de nós escapa, né? A gente sempre julga, mas não necessariamente precisa ser um julgamento moralista, né? Eu julgo o que eu vou dizer ou não, eu julgo o que eu estou ouvindo ou não, né? A gente julga, porque sem o julgamento a gente também não tem senso crítico, escolha, uma série de filtro, coisas. né? É um filtro, né? Então, não colocar tudo no mesmo saco dos julgamentos. Agora, tem o julgamento moralista, né? Tem o julgamento inquisitório, aquele que eu olho para a pessoa e diminuo ela do lugar que ela está, né? E quando eu faço esse tipo de julgamento, eu estou partindo do pressuposto que eu estou num lugar muito maior do que o dessa pessoa. Então, eu acho que o julgamento, neste sentido, ele é o oposto da empatia, né? Acho que uma empatia bem exercida, uma compreensão empática, como dizia Carl Rogers, né? Uma compreensão empática bem exercida, ela não tem aliado a ela esse tipo de julgamento, né? Se essa pessoa é ruim ou boa por isso, se essa pessoa merece ou não, você está ali diante de um ser humano. Claro que você pode escolher estar ou não estar, né? Mas desde que você está, então esse ser humano cabe em você. Eu acho que o julgamento é o oposto disso. O julgamento, ele, nesse sentido, né? Ele afasta, ele subtrai, ele exclui, né? Ele divide em grupos, né? Ele divide em bolhas. As bolhas, então, eu pertenço a esta aqui, aquela ali é menos, aquele ali não serve, aquele ali, né? Então, não tem uma ideia de unificação, né? De união, de que todo mundo tem o seu lugar, né? Tem a sua importância. Então, acho que é o oposto da empatia. Existe mais alguma coisa que seja muito contrária à própria empatia, fora a questão de julgamento moralista? Eu acho que a falta de amor também é o contrário da empatia, né? Eu acho que quando a gente tem uma capacidade de amar, mesmo que a gente ame coisas que a gente não sabe dizer muito bem, não entende muito bem, né? Ou que tem ali suas imperfeições, eu acho que quando a gente consegue fazer isso, poder amar dessa forma, eu acho que a gente está exercendo uma empatia, né? Porque a empatia não é um processo perfeito, né? Não é um processo que é tudo certinho, né? Às vezes você tem, às vezes você está em contato, às vezes não. Então, eu acho que a falta de amor leva a um julgamento, né? Leva à exclusão, leva a um desinteresse, né? A uma indiferença. Então, todas essas coisas, a falta de compaixão, né? A falta de colaboração também. E eu acho que tudo isso vai na linha contrária ao exercício da empatia. Começamos o ano muito bem, então, falando sobre um assunto que é importante, né, Blenda? De um outro viés, de um outro ângulo, né? Eu acho muito importante falar da empatia e não ficar com essa visão romantizada, né? Porque tudo que diz respeito ao exercício do amor, e a empatia está dentro disso, é um exercício de amor, né? Exige esforço, exige que você corra riscos, exige que você aguente um pouco, né, decepções, né, que você se veja vulnerável, né? Porque quando a gente se aproxima da dor do outro, de alguma maneira, alguma das nossas dores também está ali, né, em jogo. E quando a gente se alegra, ali também tem alguma das nossas alegrias. Então, eu acho que é estar muito implicado na vida,
né? Está muito comprometido com a vida, exercer a empatia. Então, acho um assunto importante para nós começarmos esse 2025. Bom, então a gente já fica com essa mensagem, com esse desafio também, porque é um desafio, né, Blenda? Não exatamente não deixar isso romantizado, né? É um treino, é um desafio que você vai, de fato, tentando aplicar no seu dia a dia. Não é da noite pro dia, se isso tá muito distante, né? É um exercício constante, até o momento em que isso se torna mais fluido, mais... né? E sem realmente essa ideia de... Porque também é muito fácil quando você está num lugar mais, digamos, confortável, aí sim maior ou melhor, é muito fácil você só olhar para o que está para baixo, né? Mas o contrário, às vezes, não, né? E é mais fácil você ter uma compreensão empática com aquilo que você concorda, né? E com quem você gosta. O desafio é você ter uma compreensão empática com situações desafiadoras, com pessoas desafiadoras, né? Nossa, sim. É um baita desafio. E que com certeza 2025 vai trazer pra gente, pode ter certeza disso. Com certeza. Então, abrimos muito bem o nosso ano, nosso encontro aqui, e teremos mais todos nós nas próximas semanas. Isso aí. Então, feliz 2025 pra gente. Feliz 2025 pra todos nós. Tchau.